Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Estudar Mais Biologia. Aqui quem fala é o professor Jonatas Fontinelli. Hoje vamos falar sobre o sistema circulatório humano. Vamos conhecer toda a parte anatômica e toda a parte fisiológica do teu sistema circulatório. O teu sistema cardiovascular ele é formado basicamente por três partes: pelos vasos sanguíneos, pelo sangue e pelo coração. Primeiramente, você tem que saber o que é um coração. O coração nada mais é do que um órgão muscular oco que possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, onde os 2 átrios são situados na parte superior e os 2 ventrículos nas partes inferiores do coração. E ele serve basicamente para poder bombear o teu sangue. O sangue é composto pelos elementos figurados, plaquetas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. As plaquetas têm como função coagulação sanguínea, onde ela impede com que o teu sangue extravase caso você tenha algum ferimento. Os glóbulos brancos têm como função de defesa e tuas hemácias função de transporte de oxigênio, transporte de CO2, transporte de gases. Além disso, o teu sistema circulatório também é composto por vários vasos que tem como função levar o sangue para várias partes do teu corpo, aos teus órgãos e aos teus tecidos, para que lá nesses tecidos, nesses órgãos, ocorra um processo muito importante para a tua sobrevivência, que é o metabolismo celular. O processo em que as tuas mitocôndrias utilizam esse oxigênio para produzir a tua energia, que é o ATP. Além dos elementos figurados, plaquetas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, o teu sangue também tem o plasma, que é a parte líquida, onde vai ser situados os hormônios, as vitaminas, as proteínas e os teus sais, ou seja, tudo aquilo que é necessário para a tua sobrevivência. Além disso, também o sangue tem como função a regulação térmica do teu corpo. Ele vai manter a tua temperatura em 36 graus, 36 graus e meio, 37, para que você tenha uma sobrevivência de forma adequada. Bora ver agora nas imagens como é que funciona o teu sistema cardiovascular. Então vamos lá, minhas bases nitrogenadas, vamos conhecer a anatomia do coração. Olha só que coração bonito, olha que imagem exuberante na nossa tela. Essa é a anatomia externa do nosso coração. Lembrando que o nosso coração ele possui 4 cavidades, 2 cavidades superiores e 2 cavidades inferiores. As 2 cavidades superiores se chamam átrios e as 2 cavidades inferiores se chamam ventrículos. Só que eu tenho que saber qual é o átrio direito e qual é o átrio esquerdo. Mas nós temos um macete muito bacana para você não errar o lado direito e o lado esquerdo do coração. Eu costumo ver muitos alunos errando o lado direito e o lado esquerdo. Mas, cara, é muito simples. Basta tu olhar para o coração e quando tu vê essa parte aqui mais curva, quer dizer que esse aqui é o lado esquerdo. Esse lado que ele está mais tortinho, esse é o lado esquerdo. E se esse é o lado esquerdo, automaticamente aqui eu vou encontrar o átrio esquerdo e vou encontrar também o ventrículo esquerdo. E desse outro lado, automaticamente o átrio direito e o ventrículo direito. Então não tem como você errar o lado esquerdo e o lado direito olhando esse macete. Viu a curvinha? Lado esquerdo. Se aqui não tem a curvinha, quer dizer que é o lado direito. Então tu pode ver que ele é maior para esse lado. Esse vai ser sempre o lado esquerdo. Quando o sangue ele sai do coração e vai para o corpo oxigenar o teu corpo para acontecer o metabolismo celular, produção de energia, ele vai voltar para o teu coração pelos vasos. Assim como ele vai pelos vasos, ele volta pelos vasos. E ele vai chegar no teu coração pelo vaso chamado veia cava. Aqui no caso eu estou te mostrando a veia cava superior, mas também tem a inferior. Só que nessa imagem aqui suprimiu a veia cava inferior, mas ela está aqui. Então a veia cava é por onde o sangue venoso, o sangue com CO2, vai chegar no seu coração. Quando o sangue chega no teu átrio direito, ele vai se encher de sangue pelo movimento chamado de diástole. E ele vai mandar esse sangue para o ventrículo direito pelo movimento de sístole. E quando ele manda esse sangue para o ventrículo direito, automaticamente o ventrículo direito ele vai entrar no processo de diástole. Logo, quando o átrio direito está em sístole, o ventrículo direito está em diástole. Quando o ventrículo direito está em sístole, o átrio direito está em diástole. Um é inverso ao outro. Esse sangue, ao chegar no ventrículo direito, ele vai ser bombeado para a artéria pulmonar pelo movimento de sístole.
Essa artéria pulmonar vai levar o sangue com CO2 para os pulmões, onde vai acontecer o processo de hematose lá nos alvéolos pulmonares, e assim ele deixar o CO2 e pegar o oxigênio. Quando esse sangue é oxigenado, ele vai voltar para o coração por uma veia chamada veia pulmonar. Essa veia pulmonar vai levar o sangue para o átrio esquerdo e depois ele manda o sangue para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, quando se encher de sangue, automaticamente ele vai fazer a sístole e mandar para a aorta, que vai levar o sangue para todos os seus sistemas, para os seus órgãos, para que você possa sobreviver e produzir sua energia necessária para que esses órgãos funcionem de forma correta. Você pode ver que nas setinhas que estão em azul, o sangue ele é venoso, sangue com CO2. Nas setinhas em vermelho, sangue com oxigênio. Agora repare que interessante. Nem toda veia carrega sangue com CO2 e nem toda artéria carrega sangue com oxigênio. Quando é aqui no coração, a artéria pulmonar ela leva sangue com CO2 e a veia pulmonar traz sangue com oxigênio. Então, nesse caso aqui no coração, vai inverter o processo, porque a gente aprende que as veias levam CO2 e as artérias o oxigênio. Mas nem sempre é assim, porque todos os vasos que saem do coração são chamados de artérias e os vasos que chegam no coração são chamados de veias. Então, esses vasos que vêm do pulmão, eles estão chegando e aí é chamado de veia. E esses vasos que estão saindo do coração, eles são chamados de artéria, porém é com CO2. Aí a artéria pulmonar leva CO2, veia pulmonar traz oxigênio para o coração. E mais interessante ainda, o coração, apesar de ser por onde o sangue passa, ele também deve receber sangue por artérias. No caso, a artéria que traz sangue para o coração é chamada de artéria coronária. E essa artéria, quando ela sofre um entupimento por uma doença chamada aterosclerose, ela acaba deixando de oxigenar o teu coração e ele acaba parando de bater e aí você pode morrer por ataque cardíaco. E o sangue retorna novamente para as veias pela veia coronária, onde vai chegar até a veia cava e voltar para o átrio. Beleza, bora continuar. Vamos ver agora a anatomia interna do nosso coração. Tá aqui a imagem do nosso coração, anatomia interna. Como você pode ver, as 4 cavidades que eu já te citei na imagem anterior. O átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Aqui dá para ver a veia cava inferior e a veia cava superior, por onde o sangue chega no coração, sangue venoso, olha aqui. Essa seta em azul significa que é sangue com CO2, enquanto a seta vermelha, sangue com oxigênio. Dentro do coração, tu vai perceber que possui umas estruturas chamadas válvulas, ou válvulas em alguns livros. A válvula nada mais é que uma estrutura que impede que o sangue tenha refluxo, ou seja, que o sangue volte, que o sangue faça movimento contrário. Então ela impede com que o sangue volte e faça movimento contrário, assim prejudicando a circulação sanguínea. Eu costumo falar que as válvulas é como se fosse um registro de pia, uma torneira. Quando você abre o registro, a água sai. Quando você fecha o registro, a água ela para de sair. É o mesmo que acontece com as válvulas. Então, quando o ventrículo faz o movimento de sístole, para mandar o sangue para a artéria pulmonar, a válvula tricúspide fecha e a válvula semilunar se abre. Elas impedem com que o sangue volte, fazendo assim com que ele circule sempre na mesma direção. Aqui está o músculo que forma o nosso coração, o principal músculo chamado de miocárdio. Essa é a divisão que o coração dos mamíferos possui. No caso, ela impede com que o sangue venoso se misture com o sangue oxigenado, assim fazendo com que nós tenhamos uma respiração, uma circulação sanguínea muito melhor do que aqueles animais que o sangue se mistura em suas cavidades. Agora, em relação à circulação sanguínea, eu posso dividir ela em 2 etapas. A circulação sistêmica, que também é chamado de grande circulação, e a circulação pulmonar, que também é chamado de pequena circulação. A circulação sistêmica, ela é a circulação que o sangue sai do coração, vai para os órgãos do corpo, no caso os sistemas corporais, e volta para o coração. Sai do coração, vai para os órgãos, lá esses órgãos são oxigenados, e aí elimina o oxigênio e pega o CO2. E ele volta para o coração, para ser novamente oxigenado. Então é um movimento que nós classificamos como coração,
sistemas corporais, coração. Já a pequena circulação, também chamada de circulação pulmonar, é a circulação em que o sangue venoso sai para o pulmão, é oxigenado e volta para o coração. Logo, será coração, pulmão, coração. Mas vamos mais a fundo. O sangue que parte do coração para o pulmão, ele parte do ventrículo direito. Então, ele sai do ventrículo direito, vai para a artéria pulmonar, chega até o pulmão, é oxigenado, volta pela veia pulmonar até o átrio esquerdo. Já o sangue na circulação sistêmica ou na grande circulação, ele vai partir do ventrículo esquerdo, vai para a artéria aorta, chega nos órgãos superiores e nos órgãos inferiores, volta para o corpo pela veia cava, chega até no átrio direito e assim termina o seu ciclo. Grande circulação e pequena circulação. Tranquilo? Perceberam como o nosso sistema cardiovascular é complexo e lindo, perfeito? Qualquer alteração nesse sistema ele pode trazer consequências graves para o seu organismo. Então cuidado com o teu coração, pratique exercício, tenha alimentação adequada para que você não tenha nenhum problemas relacionados a doenças cardíacas. Essa foi mais uma aula do Estudar Mais Biologia. Se você gostou, claro, não deixa de curtir nossa página no Facebook e de nos seguir aqui no YouTube. E deixe seus comentários caso você tenha alguma dúvida, dicas de próximos vídeos. Se você gostou, comente aí, deixa o like, porque isso nos ajuda a manter o canal ativo.